Aleluia. A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo pastor Wilson, meu querido pastor e amigo. Mudei um pouquinho de cenário, Porque você já deve estar enjoado com aquele bambu, Então eu mudei um pouquinho, para a glória do Senhor Jesus. E ontem nós concluímos a 7ª lição, que fala sobre as duas testemunhas, no final dos tempos. E hoje é a 6ª lição do 10º dia, do estudo. A 6ª lição hoje é sobre os 144 mil selados de Deus. Estamos estudando sobre o Apocalipse, para a glória do Senhor Jesus. E aqui nós temos dois textos, E todos os dois se encontram em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, do versículo 2 ao 4, e Apocalipse 14, do versículo 1 ao 5. Vamos lá? Apocalipse 7, do versículo 2 ao 4. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e tocavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Texto áureo, capítulo 14, versículo 1, foi o texto que nós lemos, E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Interessante, que os assinalados de Deus, eles vão ter algo em suas testas. E também os seguidores do anticristo, eles vão aceitar a marca da besta na mão direita ou na testa também, Mas esse sinal, esse nome, que é o nome do Senhor Jesus e o nome de Deus Pai, que vai estar na testa dos assinalados.
Aleluias. E não na testa dos seguidores do anticristo. Palavra introdutória aqui fala: no começo da grande tribulação, os anjos de Deus assinalarão o remanescente fiel de Israel, um grupo formado por 144 mil descendentes da linhagem natural de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 2, sendo 12 mil de cada tribo. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Gênesis 12, 2. Vamos ver agora o que é que nos diz. Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Né? Se referindo a Abrão, né? Que depois passou a ser chamado de Abraão. Então, conforme nós podemos ver, né? Isso tudo vai acontecer na grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando aqui na terra. Os anjos de Deus, eles vão assinalar o remanescente de Israel, né? 12 mil de cada tribo de Israel, né? São 12 tribos no total, né? Tribo de Aser, Gad, Naphtali, Zebulon, Judá, Levi, Simeão, né? E outras mais, para a glória do Senhor Jesus. 12 mil de cada uma dessas tribos de Israel. Eles vão ser assinalados. Eles vão ter um propósito de Deus aqui, na grande tribulação. Eles vão levar multidões e multidões ao Cristo de Deus. Porque o Cristo do diabo, ele já vai estar aqui na terra reinando e fazendo muitas coisas acontecerem também, né? Que é o anticristo. Já os assinalados, eles vão, né? Os 144 mil, eles vão estar no propósito de Deus aqui na terra em favor do reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Existe uma teoria, né, que dizem que só 144 mil que vão morar no céu. Eu não vejo isso escrito na minha Bíblia, isso não. O Senhor Jesus disse que ele vai, né, ele iria para o Pai, que na casa do Pai dele há muitas moradas. Muitas moradas, gente, não é só para 144 mil. São muitas moradas, não tem a quantia exata de pessoas que podem ir lá. Só depende do ser humano, de aceitar a Jesus, obedecer à palavra de Deus e largar uma vida de pecado e ficar firme para escutar o toque da trombeta. E aí vai poder morar no céu. Só depende de você. Pela observação da cronologia bíblica, nesse período a igreja, né, a linhagem espiritual de Deus, né, já estará no céu para as bodas do Cordeiro e logo a seguir comparecerá diante do tribunal de Cristo para receber recompensas e galardões. Vamos ver alguns textos aqui.
1 Tessalonicenses 4,17. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É o que vai acontecer, né, com a linhagem espiritual, porque esses assinalados, eles são linhagem, né, carnal de Abraão, né? Já a igreja, ela é uma linhagem espiritual de Deus, porque buscaram a presença de Deus, obedeceram a palavra e estarão nas bodas do Cordeiro. A igreja não vai estar aqui na grande tribulação, não. A igreja vai estar lá, ceando com Cristo. E logo em seguida também estarão diante do tribunal de Cristo para receber as recompensas, os galardões, né? Quantas almas ganhou para o Senhor Jesus, quantas pessoas libertou, curou, pregou a palavra, qual é a obra que fez? Não é salvação, galardão. Galardão é uma coisa, salvação é outra. A salvação é quando a gente aceita Jesus e até, né, batiza, né, ali e obedece a palavra e não olha mais para trás. Esquece o mundo, esquece o pecado. Aí a salvação. O que eu fizer aqui na terra, eu vou morar no céu com Jesus. Mas o que eu fizer aqui na terra da obra de Deus, eu ou vocês, né, serão recompensados naquele grande e terrível dia. Nós vamos receber o nosso galardão ou não, né? Porque tem aqueles que não fazem nada, não pregam a palavra, só serão salvos, né? Mas que bom, né? Graças a Deus. E nesse período que os remanescentes, né, de 12 mil de cada tribo de Israel, eles vão estar aqui. E a linhagem espiritual, que é a igreja, vai estar lá nas bodas do Cordeiro. No panorama profético, os 144 mil aparecerão na terra no começo da última semana de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. Eles confrontarão a trindade satânica e o mundo, declarando as verdades do reino. Vamos ver Daniel 9, 24. Falei dos outros textos, mas deixa quieto. 9, 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. É o que vai acontecer, né, com os selados. Eles serão, né, os assinalados, os 144 mil. Né? E isso tudo vai acontecer, né, no começo da última semana de Daniel. Né? E eles vão estar aqui confrontando o diabo, o falso profeta e o anticristo, que é a trindade satânica. E vão estar declarando as verdades do reino de Deus, a verdade. Vão estar pregando a palavra e multidões imensas eles vão ganhar para o Senhor Jesus. E agora vamos aqui, né, identificar os 144 mil. Diversas teorias e opiniões especulativas surgiram
no decorrer da história, na tentativa de apontar quem serão os 144 mil mencionados no livro do Apocalipse. Como mencionado anteriormente, né? Antes deixa eu falar, né? Foram muitas opiniões, muita expectativa de quem serão esses 144 mil. Conforme eu falei, existe uma falsa religião que ela prega que só 144 mil vão morar no céu. E de acordo com a palavra, é mentira. O céu, aonde o nosso Deus está, não cabe só 144 mil, não. Como mencionado anteriormente, os 144 mil não são a igreja. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, vai estar no céu, com Cristo. Os 144 mil estarão aqui, na terra, pregando a palavra. Mas a igreja estará lá, né? Eles não são a igreja, não. O texto bíblico declara apenas que eles são servos do nosso Deus, que devem ser assinalados. A melhor interpretação assinala que os 144 mil são a semente da mulher vestida de sol. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Ou seja, Israel, que no transcurso da história humana foi perseguido na intenção de impedir, né, o nascimento do Messias. Né? Vamos dar uma olhadinha. Apocalipse 12. Uhum. 12, 1. Versículo 1, né? Isso. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher aqui do Apocalipse está simbolizando Israel, que é, né, esta mulher. 12 estrelas, né, são as 12 tribos de Israel. E aqui está dizendo que é a melhor interpretação para entender, né, para poder identificar quem são os 144 mil. Eles são, né, eles são sementes desta mulher vestida de sol, que é praticamente Israel. Né? Ou seja, Israel, né, que no transcurso da história humana foi perseguido na intenção, né, de impedir o nascimento do Messias. Porque o dragão, né, aparece aqui no mesmo capítulo 12 da mulher, né, e ele começa perseguindo essa mulher para tentar matar ela. Foi dado asa, ou seja, Deus deu o livramento e ela fugiu para o deserto. Começou com os judeus, terminará com eles, né? Deus revelou-se a Abraão e lhe propôs uma aliança incondicional. Ele seria o patriarca da nação de Israel, tanto física quanto espiritualmente. 430 anos depois, Deus chama e comissiona Moisés para libertar e conduzir o seu povo ao cumprimento da promessa. Deus firma um pacto Deus firma um pacto com os judeus
por intermédio de Moisés, mantendo os princípios da aliança abraâmica. Então Deus, através de Abraão, né, ele faz essa aliança com o povo de Israel, que é essa mulher vestida de sol. E ali ele chama, né, Abraão para ser o pai, o patriarca da nação de Israel, tanto física, né, porque da, da mulher de Abraão, né, iria nascer filhos e filhos e filhos, né, que dali iria surgir, né, Isaac, depois Jacó, né, e assim a nação de Israel. E espiritualmente, porque todas as nações da terra seriam benditas através de Abraão. A nação de Israel é o receptáculo da revelação divina e do que é necessário ser e fazer para recebê-la. Nos dias finais, os judeus, os 144 mil, outra vez, serão instrumentos poderosos para abençoar todas as famílias da terra. Então, o que que a gente tem que fazer, né? Só aceitar esse evangelho, aceitar a verdade para sermos libertos, né, do cativeiro do pecado, da discórdia, de tantas outras coisas, para sermos conduzidos até o céu um dia. Que cada dia a gente luta, a gente vence uma batalha, um pecado diferente do outro, né, para poder alcançar. E esses 144 mil estarão aqui para ser instrumento de Deus para abençoar as famílias da terra que ficaram aqui depois do arrebatamento. Vamos andar mais um pouquinho aqui, deixa eu ver até onde nós podemos ir. Vamos até o próximo aqui do tópico 3. Eu acredito que dá tempo, sim. Escolhidos por Deus para serem selados. Deus escolheu 144 mil dentre o remanescente fiel. Sua escolha está relacionada ao estilo de vida desses representantes escatológicos dos judeus. Os critérios da escolha divina. Deus escolheu a nação de Israel e declarou expressamente a razão da sua escolha, né? Tem aqui várias razões para isso, né? Primeiro, o amor. Esta foi a razão primeira da sua eleição. Deus elegeu a nação de Israel por amor, porque Deus ama o povo de Israel, sempre amou, desde o início dos tempos, quando surgiu, né, os israelitas. E mesmo assim eles toda a vida ingratos, idólatras, se corrompiam, Deus sempre estava dando chance, sempre perdoando. Então isso é o amor de Deus. Lealdade. O Senhor cumpriria a promessa que fizera a Abraão. Propriedade particular. Deus escolheu Israel para ser sua herança, seu reino sacerdotal e o seu povo santo. Reinado eterno. Deus escolheu Davi para ser rei de Israel
e nele firmou o seu trono por todas as gerações. E santidade. Deus escolheu e escolhe os que têm um coração disposto a obedecer. Essas são as razões, né, os critérios que Deus usou para, né, com o povo de Israel. Amor, lealdade, propriedade particular, reino eterno e santidade. Os 144.000 são selados. A Escritura revela-nos que Deus assinalou, ou seja, marcou, selou, né, pessoas para propósitos especiais. Vamos ver aqui agora. No livro de Êxodo, lemos que nas casas dos israelitas o selo da proteção estava sobre os umbrais das portas, e com ele a garantia devida do do filho primogênito, que foi a última praga que Deus usa Moisés, né, para derramar sobre o Egito, para alertar o povo de Israel. Olha, essa vai ser a última. Vocês vão matar um cordeiro e vão pegar o sangue dele e vão nos umbrais das portas e vão selar, vão marcar. Porque Deus vai passar, né? O destruidor vai passar e vai matar os primogênitos. Mas se as casas nos umbrais tiverem a marca do sangue, o destruidor vai passar e não vai danificar os primogênitos, não. E assim aconteceu. O filho de Faraó morreu, o primogênito dele, vários, né? Mas no povo de Israel, que obedeceu ao mandato de Deus através de Moisés, né? Eles não morreram. No livro de Ezequiel, lemos que o sinal é a marca que garante proteção e preservação aos servos de Deus, a fim de que eles não sejam exterminados com os ímpios. Por ocasião da manifestação do seu julgamento. Vamos ver Ezequiel. Eu gosto desse profeta Ezequiel. Ezequiel 9. Versículo 4 ao 6. E disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, virgens, meninos, mulheres e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos e estavam diante da casa. Então, aquele que aceita Jesus, o Senhor Jesus é este selo, mas nós temos que manter ele em nós, vivos, né? O Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Deus, o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a igreja. E se eu e você não estivermos selados, não como 144.000, claro que não, mas se a gente não, né, ficar repugnando, sentindo nojo das coisas do mundo, a gente vai ficar aqui. Porque foi falado, né, em Ezequiel que era para matar todos, menos aqueles que tinham o sinal de Deus na testa. Mancebos, velhos, né, virgens, meninos e mulheres. Matar tudo.
mas era para poupar aqueles que tinham o sinal de Deus. No Evangelho de João, lemos que o Senhor Jesus foi selado para alimentar espiritualmente os seus discípulos. Na carta aos Efésios, lemos que a igreja é selada para o dia da redenção com o espírito da promessa. Quando a gente aceita o Senhor Jesus e começa a caminhar, né? Não estou dizendo aqui que só os pentecostais, não. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus, larga uma vida de pecado, o Espírito Santo de Deus passa a reinar aqui dentro de cada um de nós. E nós temos que manter ele aqui. Só que ele não habita em lugar sujo, ocupado por outras coisas. Eu dei no estudo passado sobre os sentimentos que aprisionam a alma, né? E nós temos que pedir o Espírito Santo ao Senhor Jesus para nos lavar, nos purificar, para que a casa dele, que é o nosso templo, né? É o templo, é o corpo do o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que estar limpo aqui dentro, selados. Que aí a gente vai estar com ele aqui, ele vai selar a gente e pronto. Estaremos certinhos, porque o próprio Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A gente não vai ter dúvida se ele estiver aqui dentro da gente. Não vai ter dúvida, não vai ter medo, não vai ter insegurança, não vai faltar fé, unção, poder. Para encerrar o estudo de hoje, né, assim, uma parte dele, né, vamos ver aqui os benefícios para os selados, no caso os 144 mil. Né? Vejamos, portanto, né, os benefícios que o selo do Senhor promoverá na vida dos 144 mil. O selo promove, primeiro, identificação. Enquanto os moradores da terra serão identificados na mão direita ou na testa pela marca da besta, os 144 mil serão identificados pelo selo de Deus colocado na testa. Então, o selo de Deus já vai estar na testa dos 144 mil. Já os povos da terra, que vão estar aqui depois do arrebatamento, eles serão marcados. Olha a diferença. Olha a diferença de já estar com selo, ou seja, isso aqui é meu e ninguém não vai se corromper, isso aqui é meu mesmo e pronto, acabou. Porque tem que haver essa diferença daquele que pertence a Deus e daquele que não pertence. E eles já estão selados com o selo de Deus na testa. Já os que estiverem aqui, eles serão marcados na testa ou na mão direita. Existe essa diferença de selo para marca. A marca da besta e o selo de Deus. Né? Existe essa diferença. Então, esse é o primeiro benefício dos 144 mil. Identificação. O segundo é a propriedade ou pertencimento. O selo indicará que eles têm um dono a quem servem e obedecem. Isso é muito bonito, porque eles não estarão aqui na terra à toa, passeando para lá e para cá, fazendo o que bem entendem, ou o que querem de suas vidas. Eles estarão com esse selo na testa, justamente para identificar que eles têm dono. E o dono deles é o Senhor Jesus, o nosso Deus. E eles
né, servem esse dono com amor e obedecem a ele. Eles vão estar aqui, os 144 mil selados. A outra é a proteção, o terceiro benefício. Nenhum deles morrerá, antes serão protegidos do anticristo. Eles estarão no lugar seguro no Monte Sião. O anticristo não vai conseguir matar os 144 mil. Essa é outro benefício, proteção. Eles estarão protegidos contra o anticristo. O anticristo vai, né, rosnar, vai ficar com raiva, mas não vai poder nem encostar a pata suja dele nos 144 mil. Aleluias. Segurança é o quarto benefício. Os selados por Deus estarão seguros de qualquer mal. Em suas testas estará estampado o nome do Deus vivo, indicando que ele estará presente com os 144 mil. O anticristo vai ver, Satanás vai ver, o falso profeta, vão poder saber, né? Ó, aquele ali pertence ao grandão lá de cima, ele tá com um selo na testa, olha lá, olha a testa dele. Então eles vão estar seguros e protegidos. E o quinto e último benefício aqui dos 144 mil, proteção divina em todo o tempo. Mesmo quando atravessarem a mais intensa crise, que afetará todas as áreas e níveis da sociedade, os 144 mil terão a presença do Senhor garantida. Eles não vão estar sozinhos, os 144 mil. Eles vão estar aqui na terra, na grande tribulação, vendo aquele caos todo, aquela destruição toda, o anticristo, né, fazendo tudo o que ele quer, mas eles vão ter a presença de Deus em todo o tempo. Todo instante Deus vai estar com os 144 mil. Assim também como as duas testemunhas. Diferença que as duas testemunhas serão mortas, mas vão ressuscitar e elas vão subir para o céu à vista de todos, inclusive do anticristo. Já os 144 mil, eles não serão mortos pela besta ou anticristo. Então, tá aí. Vamos ficar aqui essa noite, né? Os benefícios para os 144 mil. Identificação, propriedade ou pertencimento, proteção, segurança, presença divina em todo o tempo. O Senhor Jesus, ele prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele está. Mas como? Eu não vejo ele. Ele está através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina. O Espírito Santo, nosso Deus Consolador, ele está com cada um que aceita o Senhor Jesus. Então, vale a pena largar essa vida de pecado, largar o mundo, obedecer a palavra e olhar só para o Senhor Jesus. Deixa quem quiser pecar, fazer o que for, você não vai, que você está selado por Ele, assim conforme os 144 mil também estão selados. Eu não sou santo, eu sou pecador, mas eu não sei, gente. Eu só gosto de ouvir música cristã, filmes cristãos, né? Tudo na minha vida, as minhas conversas com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, é só sobre Deus, sobre monte, sobre igreja, sobre minhas pregações. Isso é uma forma de estar selado. Claro que não é viver numa prisão. Eu não me sinto preso,
Não é isso. Só tem que ficar dentro de casa, quietinho, não posso ir ali, não posso. Não é isso. Mas as coisas do mundo não me atraem. Assim também é cada um que segue o Senhor Jesus. Tem que fugir da aparência do mal. José do Egito, filho de Jacó, ele era selado. A mulher de Potifar tentou, né, pegar ele à força, agarrar ele. Ele saiu correndo, a roupa dele ficou na mão dela ainda, né, para tipo uma garantia, né? Aqui, ó. Ele me pegou, a prova está aqui na minha mão, a roupa dele, ó. Ele me agarrou. E na verdade era mentira dela, ele tinha fugido dela. O selo de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida, faz a gente fugir do pecado e das coisas do mundo. Quem tem o Espírito Santo não precisa de nada nesse mundo, nada. Nada, nada, nada. Porque tem uma coroa esperando lá no céu, onde nós vamos trocar a nossa cruz, né, pela coroa. Vale a pena. Esse mundo não serve para nós. Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus me permitir, estaremos aqui falando sobre o caráter dos 144 mil, a tarefa deles e a conclusão. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado a todos que sempre participam aí, né? Podem compartilhar meus vídeos. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém.